Olá pessoal, mais um podcast da Global Work, o GWCast número 9. Já estamos chegando aí próximos a 10 podcasts e vem muito mais conteúdo. Conteúdo que vai trazer informações, vai trazer realmente diferenciais importantes para o seu dia a dia, você empresário, você aí que realmente busca informações confiáveis, informações com credibilidade, para poder colocar em prática no seu dia a dia, tanto da parte da saúde ocupacional como da parte da segurança do trabalho. Viemos realmente trazendo essas informações, esses conteúdos que buscam atualizar, trazer soluções, trazer novidades que vão fazer a diferença cada vez mais nas empresas e em nossa sociedade. E o podcast de hoje, pessoal, ele é um podcast um pouco diferente do habitual. Sempre nós convidamos algum participante especial, um médico do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, convidamos também empresários, contadores, psicólogos, profissionais da área da saúde e uma diversidade muito grande. Mas hoje o convidado especial nada mais é do que você, isso mesmo. Você aí que nos acompanha nas redes sociais, no @globalworksso no nosso Instagram, também no meu Instagram, @RodrigoAraújoCEO, também no YouTube, que vocês realmente nos acompanhem no YouTube, e em todas as informações de conteúdo. Vocês que são realmente as pessoas que nós nos dedicamos, nos esforçamos diariamente para trazer essas informações, atender com qualidade, atender de uma forma diferente, de forma constante, de forma intensa e com grande qualidade. Então, o que nós fizemos, pessoal? Nós pegamos várias perguntas, as perguntas mais habituais, o nosso time do suporte, o nosso time de relacionamento, o nosso time comercial, selecionamos várias perguntas mais habituais que vocês que nos ouvem, vocês que nos escutam, vocês que são clientes Global Work, fizeram realmente uma grande diversidade de perguntas e nós hoje vamos responder a essas perguntas, né? Então, convidado de hoje nada mais é do que você ouvinte, você cliente Global Work. Então vamos lá, pessoal, são inúmeras perguntas, né? Realmente até me assustei de ver tantas perguntas aí, mas é bom que nós conseguimos tirar essas dúvidas e poder cada vez mais trazer esse conteúdo tão importante para vocês e dessa forma poder realmente apoiar nessas dificuldades, né? Nessas questões importantes que muitas vezes a correria do dia a dia impede a gente parar para poder ter uma análise tão consultiva e profunda conforme nós vamos fazer agora. Perfeito, pessoal? Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui, que eu vou responder, a pergunta que vocês estão fazendo agora para mim, seria: o que acontece se eu não realizar os exames periódicos dos meus funcionários anualmente? Então, essa foi uma primeira pergunta que foi feita, né, pelos nossos ouvintes, pelos nossos clientes Global Work. Então, com certeza, né, o exame periódico, conforme nós bem sabemos, ele faz parte da norma regulamentadora número 7. A norma regulamentadora número 7 seria o PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Como o nome já diz, pessoal, ele é um programa, ele é um documento que ele vai realmente sendo avaliado, reavaliado e vai trazendo realmente um conteúdo muito importante para você, empresário, e para os seus colaboradores. E dentre vários critérios que nós temos dentro do PCMSO, temos o exame médico, que seria o atestado de saúde ocupacional, mais comumente chamado como ASO, e dentre esses exames ocupacionais nós temos o exame periódico. Como o nome já diz, pessoal, ele tem que ser feito anualmente ou de 2 em 2 anos. Por que tem que ser feito esse exame anualmente? Então, quando o médico ele avalia o colaborador, quando ele entra na empresa, ele procura ver se o colaborador está apto ou capaz para realizar determinadas atividades em detrimento ao risco que ele está exposto, né? Então, temos aí
vários riscos que são avaliados dentro do PGR, que é a NR1. Então, temos lá um setor que, por exemplo, né, pessoal, existe ali um risco físico de ruído. Então, se nós temos esse risco físico de ruído, nós temos ali que colocar tanto no PGR, como no PCMSO, como no ASO. Então, esse ASO periódico vai ser avaliado, no caso aí, anualmente, se aquele colaborador tem a mesma condição quando ele entrou. Porque é muito importante você, empresário, né, se atentar que todo colaborador, quando ele entra na empresa, ele tem que, ao sair da empresa, estar com a mesma condição de saúde, condição física, condição mental. Então, da mesma forma que ele entra, ele tem que sair com essa mesma condição. E o exame periódico é justamente para isso, para justamente validar se a condição dele teve alguma alteração, se teve alguma intercorrência que talvez possibilitou ali uma doença que foi agravada ao longo dos anos, como uma perda auditiva. Por isso que eu citei aí a questão da perda auditiva, que é detrimento ao ruído, né? Então, se você avalia anualmente o seu colaborador, você vai saber se ele teve uma perda auditiva ou se manteve a mesma audição desde o começo ali, quando ele entrou na empresa. Então, o exame periódico, ele é essencial, ele é muito importante, então a empresa deve realizar. E o que ocorre se ele não realizar? Ele pode ser penalizado, né? Então a empresa ela pode ser penalizada, ela pode ser autuada. Temos também a questão do e-social, o envio do e-social, ele deve ser feito periodicamente. Nós temos uma pergunta aqui falando sobre o e-social, então é muito importante esses envios. E se eu não faço o exame periódico, ou eu faço num prazo incorreto, o que vai acontecer, pessoal? Eu posso ser penalizado, tanto por uma fiscalização direta, um fiscal verificar que o meu exame periódico está vencido do meu colaborador, como numa fiscalização indireta, que seria através do DET, o Domicílio Eletrônico Trabalhista. Quem não sabe ainda, o DET já está em vigor, eles já realmente estão mandando vários comunicados informativos importantes e que vão, com certeza, poder ali checar essas informações e até mesmo atuar, penalizar a sua empresa. Então é muito importante, pessoal, realizar ali os exames periódicos dos funcionários, seja anualmente, quando a empresa apresenta riscos, seja de 2 em 2 anos, quando há ausência de risco, né? Então, temos uma regrinha aí nesse sentido. E a NR7, ela dá toda essa diretriz, né? Então, não é o Rodrigo Araújo que está falando isso, não é qualquer outra pessoa que está colocando isso, mas a própria NR. Então, é muito importante você fazer o exame periódico para um cumprimento legal e, ao mesmo tempo, aferir se a condição de saúde física, mental do seu colaborador permanece inalterada, se você realmente não prejudicou, não deixou o colaborador inapto ou incapaz de realizar as suas atividades habituais em uma outra empresa. Perfeito, pessoal? Já respondemos a essa primeira questão, né? A segunda pergunta, pessoal: preciso realizar exames complementares? Mais uma da NR7. Então, a NR7 já saiu aqui na frente. Então, sobre realizar exames complementares. Então, a NR7 ela já estabeleceu a questão ali de um programa de controle médico e saúde ocupacional. Temos os exames médicos, né, que faz parte do ASO, que é o atestado de saúde ocupacional, que temos o exame admissional, quando entra o colaborador, para verificar se ele está apto e capaz para realizar aquela atividade, ou se ele está talvez inapto e incapaz, né? Então, o colaborador, talvez ele entre na empresa, ele não possa realizar, exemplo, atividades em trabalho à altura. Por quê? Porque foram feitos exames complementares que demonstraram que ele tem alguns problemas de saúde, algumas intercorrências que impossibilitam ele realizar o trabalho à altura.
Então, esses exames complementares, pessoal, eles vão justamente trazer atenção a algumas necessidades específicas para algumas atividades que o colaborador vai realizar, como eu citei, o trabalho em altura, também temos o espaço confinado, também temos os serviços com eletricidade. Então, dependendo do risco e da variação dele, são solicitados exames complementares. Quem solicita isso? Nós temos já um protocolo na NR7, que ela já determina isso, e além da NR7, o médico do trabalho, juntamente com o Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina, que é o CRM, o CFM, a própria ANANT, né, que é a Agência Nacional dos Médicos do Trabalho, cria alguns protocolos específicos de acordo com material científico, de acordo com estudos realizados tanto no Brasil como fora do Brasil, que comprovam que aquele exame complementar ele vai colaborar e ajudar na aptidão do colaborador naquela atividade. Então é muito importante realizar os exames complementares. Não é algo simplesmente colocado aleatoriamente pelo médico, não é algo que vai ser improdutivo, pelo contrário, vai ser muito produtivo, vai ser essencial para você validar isso. Porque já imagine, pessoal, se nós fazemos somente um exame médico físico no colaborador e ele vai subir em altura, e ele talvez ali tenha um problema de diabetes, de pressão alta ou algum outro problema de saúde que possa fazer com que ele até mesmo desmaie, passe mal numa atividade em altura. Então nós colocamos em risco a integridade física desse colaborador. Então precisa ser feito sim os exames complementares, são essenciais dependendo da atividade. Então, para cada atividade, existe ali um risco específico e exames complementares necessários para serem realizados. A terceira pergunta é sobre realizar somente o exame médico, né? Até mesmo existe um termo que o pessoal usa, né, no mercado, exame avulso. Um exame aleatório. Então, o que ocorre, né, pessoal? O exame médico admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de risco, demissional, eles precisam ter uma base. Qual que é essa base? Essa base seria conhecer a empresa. Como que nós conhecemos a empresa? Um técnico de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, vai até a empresa, conhece todas as atividades, os processos de trabalho, avalia os EPCs que a empresa possui, avalia os EPIs que a empresa possui e, em cima disso, caracteriza ali todos os riscos e perigos inerentes naquela atividade. Com base nisso, o médico do trabalho elabora o PCMSO, o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Com base no PGR e no PCMSO, o ASO ele vai ter ali os riscos do PGR e tudo que o médico do trabalho entende como necessário dentro do PCMSO. Então, quando nós fazemos só um ASO, pessoal, o que ocorre? Eu acabo burlando todas essas etapas necessárias. Vai ser um exame físico de forma aleatória, o médico não vai entender os riscos existentes na empresa, os EPIs, os EPCs, não vai ter ali o respaldo do médico do trabalho nos possíveis exames complementares e o colaborador que vai realizar aquela atividade vai estar exposto. Então, você expõe o colaborador a um risco que ele pode sofrer um acidente do trabalho, uma doença do trabalho. Você expõe a sua empresa, que ela pode ser penalizada, autuada. Ela pode ter até mesmo a sua imagem, muitas vezes, relacionada como uma empresa que não atende os requisitos legais. Uma empresa que não se preocupa com a saúde e a segurança do trabalho. Então, pessoal, é um problema muito grave. Existe ainda no mercado, infelizmente, ainda há essa prática do exame avulso. Na NR1 e na NR7, existe ali algumas situações para o microempreendedor individual, né, o MEI, a empresa de pequeno porte, que aí em alguns casos muito específicos, né, para empresas pequenas, com poucos colaboradores, onde não há risco, que aí
pode-se talvez fazer esse tipo de exame. Mas, pessoal, são situações muito específicas para empresas pequenas, para empresas que praticamente não tem risco. Então, é realmente uma situação praticamente muito fora do comum. A grande maioria das empresas precisa fazer o PGR, precisa fazer o PCMSO e precisa fazer o ASO. E quando você for procurar esse tipo de trabalho, de serviço, procure empresas que realmente querem atender a norma, querem respaldar você, empresário, e querem realmente se preocupar com a pessoa da ponta, né, que é o colaborador. A pergunta 4, pessoal. Por que os trabalhadores em altura precisam de exames complementares? Essa a gente até respondeu, né? Então, a gente tem os exames complementares para os colaboradores que trabalham à altura, porque foi avaliado através do PGS esse risco, no PCMSO também foi colocado esse risco, e esses exames complementares, porque nós vamos ter uma atividade de risco, né? Porque o trabalho à altura é todo trabalho acima de 2 metros de altura. Tem algumas empresas, né, pessoal, que até mesmo diminuíram, né, essa questão dos 2 metros para 1,80 m, 1,60 m. Elas procuraram se preocupar ainda mais com essa questão do colaborador. Então, nessa situação, pessoal, o que acontece? O colaborador ele está ali numa altura, se ele cair e sofrer uma queda, ele precisa do cinto de segurança, ele precisa do sistema de travamento, ele precisa de N situações que são essenciais para a atividade dele. Então, ele precisa de tudo isso. Então, você tendo ali todos esses dispositivos, além disso, você precisa ter um colaborador apto, capaz para realizar aquela atividade. Se ele desmaiar, se ele passar mal, se ele tiver uma pressão alta, imagine só, se ele realmente tiver ali um mal súbito e tiver um trabalho à altura. Então, por isso, pessoal, que é essencial os colaboradores realizarem esses exames complementares. Não só o trabalho à altura, como a gente já disse, né? Mas o trabalho com eletricidade, o trabalho com espaço confinado, o trabalho que apresenta ruído, o trabalho com produtos químicos, né? Então, cada agente químico é necessário fazer também um exame complementar específico para saber se aquele agente químico não está de alguma forma adoecendo aquele colaborador. Então, para cada risco, pode existir ali um protocolo de exames complementares. Mais uma pergunta, né, pessoal, sobre a questão do afastamento agora, né? Então, a pergunta seria o seguinte, né? Se o funcionário ele apresenta atestado, ele precisa entrar no INSS? Então, o afastamento, né, pessoal, seja por auxílio doença ou auxílio acidentário, o INSS estabelece que são ali os 15 primeiros dias desse afastamento, cabe à empresa, né, ela pagar esse colaborador. A partir do 16º dia, o colaborador pode ser encaminhado para o INSS e aí o colaborador vai passar numa perícia médica, vai ser avaliado e dali para frente o INSS vai se incumbir de pagar todos os valores recorrentes, né, desse colaborador. Então, se o colaborador ele tem um afastamento até 15 dias, quem vai pagar 100% seria ali a empresa. Acima disso, 20 dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias, aí todos esses outros dias vão ser pagos pelo INSS. Então, a obrigação da empresa vai até o 15º dia. Após isso, seria o INSS. Uma outra pergunta aqui, pessoal. Prazo de liberação de exames, né? Então, a gente entende que todo empresário, o RH, né, você gestor, gerente de RH, tem uma preocupação muito grande de conseguir alocar o colaborador o quanto antes. E é válida, é necessária essa preocupação. Só que muitas vezes você tem lá um trabalho à altura, um trabalho com eletricidade, alguma outra atividade que precisa de exames complementares. E às vezes fica aquela situação, eu preciso colocar o colaborador para trabalhar, mas foram feitos exames complementares. E aí depende do prestador, do fornecedor, demora 3 dias, 5 dias, 7 dias, varia muito, né, pessoal? Então não existe um prazo específico para a liberação dos exames complementares. Para cada tipo de exame você vai ter ali um tipo de prazo para ser realmente
ter o exame complementar para você poder liberar aquele colaborador. Agora, o que é importante nesse sentido, pessoal, é avaliar bem também quem você contrata. O prestador que você contrata, já validar qual é o prazo dele dos exames complementares. E mais do que ter um laboratório ou os exames no local, como que é o processo dele interno? Como que funciona o processo dele de atendimento? Como que é o processo de entrega desses resultados ou de liberação desses exames? Porque mais do que agilizar a realização e a liberação dos exames, se o processo ele é digital, se o processo interno ele é bem feito, se tem uma equipe motivada e preparada para fazer isso, com certeza a liberação ela vai ser cada vez mais ágil. Agora, se o processo não é bem definido, se talvez não tenha um sistema, se é muito e-mail ou papel ainda, que é mais complexo, com certeza o prazo de liberação dos exames complementares cada vez vai ser maior. Então, pessoal, a escolha, a definição desse prestador, procurar fazer como estou fazendo aqui com vocês, olhando no olho e entendendo qual é o prazo dele, estabelecer um SLA que possa te atender, você empresário, você RH, mas que esteja dentro de um limite razoável também, né? Eu preciso que se libere hoje o exame. Muitos exames demoram, às vezes, 1 dia, 2 dias úteis para ficarem prontos. E se o prestador talvez prometa isso para você, pode ser que ele não consiga cumprir. Ficará uma situação também difícil e desgastante. Então, realmente ter esse olhar clínico de procurar validar, conversar e aí trazer realmente ali um prazo que possa atender essas contratações e que seja um prazo razoável para o seu prestador. Agora, se o seu prestador, né, empresário, RH, está tendo uma dificuldade, está tendo ali toda uma situação que não consegue entregar, a relação vem ficando cada vez mais difícil, temos aí várias empresas que podem realmente te atender. Você empresário, às vezes a gente fica com aquele receio da mudança, da troca. Nós temos um prestador e não queremos trocar, até talvez imaginando que talvez não vai mudar, ou que vai ficar igual ou parecido, ou pior ainda, podemos achar que talvez vai entregar menos do que esse primeiro prestador. Mas uma boa avaliação, uma boa pesquisa, tentar verificar quais são os clientes que esse prestador hoje ele atende. Com certeza temos hoje inúmeras empresas com capacidade, propriedade para você fazer essa mudança efetiva de um prazo que hoje você não está conseguindo ter uma viabilidade para uma empresa que vai gerar uma entrega com qualidade, uma entrega rápida, uma entrega ágil, dentro de um limite possível que vai realmente validar a condição do seu colaborador. Então, não podemos ficar com aquela questão, não vou mudar e continuar numa situação ruim, negativa e que não vai colaborar em nada. Aqui também temos uma questão de um acidente, né? Acidente de trabalho. É a outra questão que nós vamos colocar aqui, né? Um acidente leve, a pessoa colocou aqui. Um funcionário realizou um acidente leve, né? Acabou ocorrendo ali um acidente leve. Preciso abrir CAT? Então, a CAT, pessoal, é a comunicação do acidente de trabalho. A comunicação do acidente de trabalho deve ser sempre realizada quando ocorre o acidente de trabalho da empresa ou colaborador, ele acaba ocorrendo a doença também, né? A doença do trabalho. Mas no caso aqui do acidente leve, então, se o acidente, né, foi leve, a gente precisa entender a gravidade. Ele ficou afastado mais de um dia? Qual foi o grau dessa lesão? Ele passou num pronto atendimento, no pronto-socorro? Ele passou com algum outro médico? Ele passou com o especialista? Né? Porque leve fica muito relativo. Então, nós temos que entender a gravidade. Então, todo acidente, ele teve um corte, ele passou ali no pronto-socorro, no próprio ambulatório da empresa, recebeu o curativo, não foi algo grave e ele continuou realizando as atividades normais, não impossibilitou, não deixou ele incapaz, não deixou ele com alguma sequela, foi realmente algo bem específico, superficial, que não impossibilitou, né, nenhuma situação
além disso. Essa é uma situação, né, pessoal? Agora, se a pessoa sofre um acidente, se lesiona, se machuca, vai ter que ser atendido, vai ter que ser afastado, nós temos que abrir a CAT, né? A empresa precisa abrir a CAT. Hoje a CAT ela está 100% no e-social, né? Então a CAT é feito dentro do e-social. É muito importante você RH, né, ver se o seu sistema de folha faz isso. Hoje a Global Work ela possui um sistema que já faz isso para você, empresário, né? Então você não precisa se preocupar em abrir a CAT e nós só precisamos entender a investigação do acidente. Que o acidente pode ter ocorrido na empresa e aí, se foi realmente um acidente mais grave que gerou ali um tempo de recuperação, vai precisar dessa abertura da CAT. Se foi um acidente que talvez foi superficial, na avaliação vamos entender e talvez não vai ser necessário, e talvez também não pode ter sido realizado na empresa. Pode ser que o funcionário sofreu um acidente, talvez na sua casa. Então, essa investigação é necessária para validar, verificar testemunhas, verificar o que ocorreu, ir a fundo desse acidente para poder mitigar essa situação, para justamente poder validar a abertura da CAT ou não. A abertura da CAT, como vocês devem ter conhecimento, mas só reforçando, deve ser feita, né, a abertura em até 24 horas. Né? Então, não podemos estender muito a abertura da CAT, porque pode ter um impacto aí de passivos, né, de multas e fiscalizações pela não abertura da CAT. Então é muito importante abrir a CAT quando nós investigamos, avaliamos e vemos que foi um acidente de trabalho. Uma outra pergunta, pessoal, é o que é o e-social e como impacta na minha empresa? Boa pergunta, né? Quem fez essa pergunta aqui, cliente nosso. O e-social, muitas pessoas entendem como sendo uma nova legislação, mas não é. Então, o e-social é um sistema integrado do governo que foi já há muitos anos elaborado esse sistema, onde você tem ali todas as informações de SST, de saúde ocupacional e de segurança do trabalho. Então, dentro do e-social, você tem ali informações das condições do ambiente de trabalho, que fazem parte ali principalmente do LTCAT, a parte, né, médica, o monitoramento da saúde, que está contido tanto no PCMSO como no ASO, e a própria CAT que nós citamos anteriormente. Né? Então, todas essas informações de saúde e segurança do trabalho, que são importantes, que são necessárias, está contido dentro do e-social. O e-social, como já disse, já existe há muitos anos, mas a partir de 2022, a questão do envio deve ser realizado periodicamente. Então, tudo que ocorre na sua empresa, do dia 1º ao dia 30 e 31 de cada mês, deve ser enviado até o dia 15 do mês subsequente, com exceção do evento CAT. Esse evento deve ser feito, como já disse, né, de um dia para o outro. Então, é muito importante você ter um bom sistema que faça esses envios de uma forma adequada, uma forma que não gere erros e problemas. Então, o envio tem que ser feito desse formato para que você não seja penalizado ali logo à frente. Então, esses envios, a partir de 2022, eles foram obrigatórios fazer os envios de todos os eventos do e-social. Né? Temos aí 3 eventos, né? Temos o 2210, que é a parte da CAT, do acidente de trabalho, né? Então, quando ocorre a CAT, a fazer o envio. O 2220, que é o monitoramento da saúde, que é a parte do PCMSO e do ASO. E o 2240, né, seriam as condições ambientais, né, que seriam os riscos dentro do ambiente de trabalho. Aqui nós já falamos bastante, né? Mas só para reforçar a próxima pergunta, falando sobre o PCMSO. O PCMSO é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Como ele é um programa, ele é evolutivo, ele é importante ser seguido à risca, porque vai gerar toda a condição de saúde para o seu colaborador, vendo se ele está apto e capaz, ou talvez inapto e capaz. Boa questão, né, pessoal? Se o colaborador está inapto e incapaz, né? Então, se ele está inapto para realizar qualquer atividade ou para realizar uma atividade. Isso pode ocorrer, né? Então, muitas vezes o colaborador ele não está apto para subir no trabalho à altura, mas ele está apto muitas vezes para fazer atividades que não são em altura. Então, ele está
inapto para uma atividade e apto para outras atividades. Mas pode ocorrer muitas vezes de ele não ter condições de realizar nenhuma atividade. Nesse caso, ele tem que fazer um afastamento desse colaborador do ambiente de trabalho. Esse colaborador tem que ser tratado, passar com especialista, ser medicado, fazer o exame de retorno ao trabalho e ver se ele vai ter condições novamente de realizar todas aquelas atividades anteriores, né? Então, o afastamento nada mais é do que um tratamento desse colaborador. Então, você afasta o colaborador, você trata o colaborador, você volta com esse colaborador para a empresa para ele ser readaptado, recolocado e voltar às atividades. Todas as situações de acidentes, doenças, pode acontecer isso? Algumas sim, outras não. Muitas vezes o colaborador ele acaba ali sofrendo um acidente ou uma doença que impossibilita ele de realizar novamente aquela atividade que ele realizava. Então ele vai ter que ser locado numa outra atividade. Ou ele fica impossibilitado de realizar atividade alguma, pode ocorrer. Por isso que a prevenção, pessoal, essa palavra é tão essencial. A prevenção no ambiente de trabalho, a prevenção de doenças, a promoção de saúde é tão importante. Porque você evita do acidente ocorrer, de justamente a doença ocorrer, de você adoecer o colaborador e você evita que essa situação ocorra. Porque além do passivo legal, trabalhista, né, você muitas vezes acabou ocorrendo daquele colaborador sofrer um acidente ou ele ser adoecido. Então tem todo o impacto trabalhista, previdenciário, fiscalização, auditoria. Mas se aquele colaborador era um colaborador essencial para você, se aquele colaborador por anos se dedicou, se desempenhou muito bem, você tem até uma conexão positiva com aquele colaborador. Você realmente tem valor pelo que ele fez por você. Agora aquele colaborador está lá, numa cama no hospital, ou está na sua casa, tomando medicação, a vida dele é em pronto-socorro, passar com especialista, não tem nenhum retorno positivo, essa vida dele que antes era produtiva, era de engajamento, era trazer ali coisas boas para você, ele produzia para você, empresário, e agora ele está naquela situação. Né? Então, além de todo o impacto negativo, trabalhista, previdenciário, imagem da empresa, como você se sentiria de um funcionário que se dedicou anos, muitos anos para a sua empresa e devido a uma negligência, uma imprudência, uma imperícia, uma falta de procedimento, falta de laudos, falta de treinamentos, faltou algo, porque aconteceu um acidente ou ele se adoeceu. Algo ocorreu, mas em virtude disso, você perdeu um ótimo colaborador. Como que você vai sentir na sua mente e no seu coração e colocar a cabeça no seu travesseiro pensando nisso? É para refletir, né? Por isso, pessoal, o custo ou o investimento que você tem com a saúde e segurança do trabalho, ele se paga. Não se paga 1, 2, 3. Ele se paga 5, 10, 15, 20 vezes, muitas vezes. Procure refletir nisso. Se você acha que talvez está pagando muito caro ou investindo muito, quanto vale isso? Me passe o valor disso para a gente poder entender se está valendo a pena ou não. Uma outra pergunta, pessoal, sobre o que é o PGR. Nós já respondemos também, né, com um programa de gerenciamento de riscos no ambiente de trabalho, riscos e perigos, mas ele complementa aqui o que é o plano de ação. Então, o plano de ação, o que ele vai evidenciar? Todos os riscos existentes, muitas vezes precisam de melhorias, algo que a empresa precisa implementar. Essas melhorias vão no plano de ação da empresa. Então, o plano de ação nada mais é do que ali determinar determinadas situações. Você vai ter ali uma situação que precisa ser melhorada, você vai estabelecer ali um prazo e um responsável, né? Então, falta de iluminação. A empresa precisa acionar o seu time da manutenção. Ah, quem que é o responsável? O responsável é o João.
Qual o prazo para o João? Até o dia 30 de agosto. Né? Então, o plano de ação é algo muito importante, é algo essencial para tudo o que foi evidenciado ou tudo que foi checado, talvez precise ali de uma ação, de uma melhoria. Muitas vezes ocorre, e nós temos isso de uma forma recorrente, é a empresa ela não ler esse plano de ação. Né? Então, procure verificar o seu PGR, verificar o seu plano de ação, que muitas vezes acabam sendo lidos esses planos de ação do PGR quando você tem um fiscal dentro da empresa. Só que aí já é tarde demais, né? Talvez tenha ali algumas ações que você não se atentou, você não fez, e aí o fiscal pode te autuar por isso. Ou numa fiscalização indireta também, né? Você manda a documentação ali pelo DET e ali você tem um fiscal, né, muitas vezes avaliando que você não se atentou para o plano de ação. Então, muito importante, além da leitura do PGR, se atentar com o plano de ação. E a contratação da consultoria, mais uma vez, né? Então, uma empresa que tem uma consultoria adequada de saúde ocupacional e de segurança do trabalho, ela tem, né, realmente um papel importante de esclarecer as suas dúvidas sobre o PGR e mostrar esse plano de ação, mostrar o que tem que ser feito. A GlobalWork ela tem esse papel importante, pode contatar a GlobalWork e um de seus consultores, pode contatar tanto no site nosso, www.globalworksso.com.br, como também no nosso Instagram, @globalworksso. Então, se você está buscando uma consultoria que vai poder te ajudar a entender o PGR e não deixar o plano de ação para depois ou só quando o fiscal chegar, então contate a GlobalWork que ela pode te auxiliar nisso. Uma outra pergunta, pessoal, é o que é o LTCAT? Então, o LTCAT é o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho. Não é a mesma coisa que o PGR? Já me perguntaram isso várias vezes, né? Então, o PGR faz parte da NR1, é uma norma estabelecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego para avaliar riscos e perigos. Riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos, riscos ergonômicos, riscos de acidentes e os perigos existentes também no ambiente de trabalho, né? Perigos de explosão, perigos de incêndio e outros mais. Já o LTCAT, pessoal, ele está muito envolvido, né, com a previdência social. O objetivo dele é avaliar os riscos físicos, químicos e biológicos, justamente para saber se vai ter a incidência ou o pagamento da aposentadoria especial. Se aquele colaborador tem ali riscos representativos que estão acima do limite de tolerância, se nem com o EPC, que é o equipamento de proteção coletiva, e nem mesmo o EPI, que é o equipamento de proteção individual, eles minimizam ou eliminam aquele risco. Então, quando você tem níveis muito acima do limite de tolerância estabelecidos pelas instruções normativas do INSS, muitas vezes a empresa vai ter um ambiente ali que ela é passível de pagar aposentadoria especial. Mas é muito importante você realizar esse laudo para ter ciência se tem ou não os riscos e se eles estão abaixo do limite, dentro do limite ou acima do limite de tolerância. Penalidades por não cumprir as normas regulamentadoras, né? Então temos diversas normas regulamentadoras que são importantes, né? E temos aí multas, interdições, ações trabalhistas, né? Então são inúmeras as penalidades. Então é muito importante entender, você empresário, você diretor de RH, gestor de RH, o risco que você está correndo. A GlobalWork ela faz um papel bem interessante. Pode contatar mais uma vez nós aí pelo www.globalworksp.com.br, também o @globalworksso, que a gente procura entender qual é esse risco. Qual o tamanho desse risco? É 100 mil reais? É 1 milhão de reais? É 2 milhões de reais? Tivemos um caso de um cliente recente que ele não tinha noção disso. Então nós fizemos uma avaliação e chegamos ali a uma conta de 350 mil reais. Então, o passivo que ele estava correndo, ou o risco que ele estava correndo era de 350 mil reais. Então, o valor de investimento que ele ia fazer com a GlobalWork é muito, mas muito inferior do que 350 mil reais, né? Então, é muito importante você, na escolha desse prestador, entender
qual é o seu risco, se esse prestador ou essa empresa vai fornecer essa informação para você poder viabilizar essa situação. O LTCAT, ele gera insalubridade? Então, isso é uma questão muito importante, né? O pessoal confunde laudo de insalubridade com o LTCAT, como sendo coisas iguais. Podemos colocar que algumas questões são similares, mas o objetivo de um é uma situação e o outro é outra. Como eu disse, o LTCAT ele tem como objetivo a aposentadoria especial. Então, o objetivo é definir se há ou não o direito daquele colaborador daquela atividade realizar a aposentadoria especial. Já o laudo de insalubridade, como o nome já diz, saber se aquela atividade é insalubre. Insalubre, pessoal, é um ambiente que não é saudável. Não é algo bom, né? Você ter um ambiente na sua empresa que não é saudável. É uma norma bastante já de muitos anos atrás, mas que ela estabelece a mesma coisa que o LTCAT. Ela tem ali os riscos físicos, químicos e biológicos, ela determina ali alguns limites específicos para esses riscos, e aí a empresa, né, o profissional de saúde e segurança do trabalho, engenheiro, técnicos, vai avaliar se está abaixo do limite, no limite ou acima do limite. Se existem dispositivos como EPC e EPI para minimizar, eliminar ou neutralizar aquele risco. Quando não é possível com esses dispositivos, você tem ali o pagamento do adicional de insalubridade, que é 10%, 20% ou 40% em cima do salário mínimo do colaborador. Do salário mínimo, não do salário do colaborador. Então é sempre em cima do salário mínimo. Agora você pensa, pagar 10%, 20%, 40% do salário mínimo para um colaborador, para ele estar exposto a um ambiente que não é saudável, que vai o adoecer, não faz sentido, né, pessoal? É ruim para a empresa, que vai pagar isso, mas pode sofrer um processo de indenização civil e criminal. É ruim para o colaborador, que vai ficar doente, vai gastar com medicação, com médicos, com tratamentos. Então, não é uma conta interessante de ser feita. O mais importante é, se existe um ambiente que não é saudável, que é insalubre, você buscar meios, dispositivos, soluções, recursos para que ele não seja mais. Pegar aquele ambiente que não é saudável hoje, se torne saudável. Isso é o melhor para toda a sociedade, para o empresário e para o colaborador. Aqui temos uma pergunta sobre análise ergonômica, né? Análise ergonômica de trabalho, AET. Então, nós temos a AEP, Análise Ergonômica Preliminar. Essa análise ergonômica preliminar, pessoal, faz parte da NR1. Então, dentro da NR1, se caracteriza ali a importância de fazer uma AEP. Então, temos análise ergonômica preliminar. Quando é verificado que a empresa tem condições ali ergonômicas bem específicas, que precisa de uma análise ergonômica muito mais abrangente, muito mais importante, nós temos aí a AET, Análise Ergonômica de Trabalho, que ela deve ser muito bem feita, muito elaborada, com alguns critérios específicos, então ela é essencial. Principalmente com a nova NR1, é essencial você ter ali uma AET consolidada, com estrutura, com parâmetros adequados, contratar profissionais que vão ter todo o entendimento para isso. A AET, muitas vezes, ela deixava de ser um documento tão importante. A empresa muitas vezes fazia antigamente o PPRA e o PCMSO. Depois veio o PGR e o PCMSO. O LTCAT, devido a social, também entrou nesse kit, vamos colocar assim, de documentos legais. Mas o AET sempre foi necessário, sempre foi importante, pode ser fiscalizado, ele envolve muito nas atividades, nas funções da empresa, então tem que ser feito o AET. Mas primeiro a gente vai fazer uma análise ergonômica preliminar dentro da NR1 e ali vai se determinar se é preciso fazer uma AET ou se não precisa se fazer uma AET. Atividades, mais uma vez, pessoal, bem específicas, que tem realmente ali todos os riscos ergonômicos controlados, toda uma estrutura, aí muitas vezes você não vai fazer AET, mas a grande maioria das situações você vai ter uma AET. Por isso, mais uma vez, procurar uma consultoria que te dê todo esse esclarecimento, esse entendimento para a contratação correta
né, desse profissional, dessa empresa que vai fazer aí uma IT com qualidade. Aqui sobre a CIPA, né? Então, a CIPA faz parte da NR5, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, quando ela é obrigatória. Então, na CIPA, nós temos ali algumas condições específicas, né? Então, de acordo com o número de colaboradores, de acordo com o CNAE, que é o Cadastro Nacional de Atividade Econômica, de acordo ali com o grau de risco da empresa, você vai ter atividades que você vai precisar por X colaboradores, você ter CIPA, que seria a comissão interna, que você vai ter que ter uma eleição, representante dos colaboradores, representante do empregador, reuniões periódicas, vai ter que fazer a CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção, então todo um processo. Agora, existem atividades, né, administrativas que têm um risco baixo, poucos colaboradores, que você não precisa montar essa CIPA. Você só vai ter uma pessoa designado, que é o designado da CIPA, vai dar um treinamento para esse colaborador e ele vai ser o representante da empresa. Mais uma vez, né, contratar uma boa consultoria. Acesse aí o nosso site www.globalworksso.com.br ou @globalworksso, nosso Instagram, que você vai ter conteúdos, informações e entendimento através da nossa consultoria de quando precisa da CIPA e de quando não precisa da CIPA. Existem ali algumas regras específicas que uma boa consultoria consegue te orientar nesse sentido. E aqui, por último, a periodicidade, né, dos documentos. Uma última pergunta, né, pessoal? Periodicidade de renovação dos laudos e treinamentos. PGR, PCMSO, LTCAT, os laudos, né? Então, pessoal, o PCMSO ele é um documento, né, que ele é renovável anualmente, porque anualmente a empresa muda, né, setores, funções, né? Então, anualmente ele precisa ser renovado, atualizado, verificado. O PGR, ele é um programa de gerenciamento de riscos, né? Então, ali estabelece uma regrinha que quando a empresa ela não tem, né, uma ISO, algum sistema de gestão, seria de 2 em 2 anos. E quando a empresa possui, né, uma ISO, algum sistema de gestão, ela pode fazer isso de 3 em 3 anos. Mas o mais importante, pessoal, independente desse prazo legal, mudou a atividade, entrou um setor novo, funções novas, ou as funções existentes mudou o risco, mudou os EPIs, mudou os EPCs, mudou a atividade principal, secundária da empresa, é muito importante você fazer uma nova avaliação. Porque muitas vezes a gente fica analisando esse tempo, né, de a gente poder renovar o documento. Mas e o seu funcionário, e o seu colaborador? Se você não tiver ali todas as medidas necessárias, você vai mais uma vez expor ele ao risco, vai expor ele a um perigo, vai expor ele a um acidente de trabalho, uma doença ocupacional. Será que vale a pena? Eu expor o meu funcionário para esperar daqui 1 ano, 2 anos para mexer nesse documento? Então ele é um programa. Teve alterações significativas, teve alguma alteração que é importante? Consulte o profissional que realizou essa documentação, consulte a empresa que você contratou, revise esse documento, melhore esse documento, faça ele um documento ativo na sua empresa. Não coloque ele de lado e só daqui a 2 anos ou 3 anos você vai revisitar ele. Revisite ele constantemente. Vai ser bom para a sua empresa, vai ser bom para o seu colaborador, vai ser bom para todo mundo. Mas os prazos legais seriam esses. Agora, a questão, se você tem uma atividade, uma empresa com risco extremamente baixo, as atividades não mudam, a empresa tem aquela mesma rotina, aí nesse caso até faz sentido você seguir essa periodicidade. Mas na grande maioria dos casos, nós vivemos e convivemos com empresários, clientes diariamente, sabemos que as mudanças são constantes, as mudanças são habituais, o que é positivo, mostra a economia crescendo, evoluindo, as empresas cada vez mais se expandindo. Então, da mesma forma que você está crescendo e se expandindo, procure também expandir os seus programas, melhorar os seus programas para você atingir os objetivos que você realmente busca. Seria isso, pessoal, que nós tínhamos para passar aí hoje para vocês nesse GWcast, o podcast da Global Work. Espero que consegui
passar todas as informações, responder todas as perguntas, né? Foi a grande maioria das perguntas aqui hoje respondidas, perguntas que vocês trouxeram. Em breve teremos outros GWcast como esse. O pessoal já havia solicitado aí algumas vezes e nós fizemos esse primeiro, mas periodicamente faremos esse bate-papo com você, cliente, para você ouvinte, para você pessoa que nos acompanha, seja no Instagram, seja no YouTube, seja nas redes sociais. A Globalwork está num processo de grande evolução e crescimento, e tudo isso a você que nos acompanha, você que nos segue no @Globalwork SSO ou no meu Instagram, Rodrigo Araújo CEO. Continue nos seguindo, vamos continuando sempre esse processo de conteúdo, cada vez mais expandindo esse sentido para poder trazer tudo isso para vocês, né? Foi um prazer poder estar aqui nessa manhãzinha, nessa horinha aqui com vocês, respondendo essas perguntas com conteúdo relevante, de uma forma descontraída, de uma forma que também fez vocês poderem pensar cada vez mais da importância que é a saúde e a segurança do trabalho no seu negócio. Até mais, pessoal. Em breve teremos aí mais podcasts para vocês. Tchau, tchau!